Om Varjenyo Jeno Jansam Emage Sardon Pola Yatsen Chohin Odronye Emajong Deshe Sudra Porto Cadro Mampepo Ceci Jesu da Cruci Ginge Loce Arshexus Orope Masidiahum Onargenio Geno Jansan Emagezardon Pola Yatsen Chogin Yodromye Emajun Eshek Sura Porto Candro Mampeco Ceci Jesu da Cruci Gingi Lopci Arshexus Guru Pe Masigiahum Onargenio Geano Jansam Emagezardon Pola Yatsen Chogin Yodromye Emajun Eshek Sudra Porto Candro Mampeco Ceci Jesu da Cruci Ginge Lopce Arshexus Guru Pe Masigiahum Sanjay Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardu Dagni Chatsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Penchi Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penchir Sanjay Dropasho Sanjay Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanjay Drupashu. Agora na sadhana para essas três kayas do Lama. Página 6. Página 6. Eu já peguei, obrigado. Emarro.
No reino puro do espaço básico dos fenômenos, livre de elaborações, na esfera da natureza dos fenômenos, além dos três tempos, além do princípio e do fim, está a corporificação de suprema bem-aventurança, espontaneamente perfeita e completa, além de qualquer sentido de algo a ser feito, presença semelhante ao céu, sem preconceitos ou inclinações. Suplico ao Lama como Dharmakaya, suplico à Ordem Permadium. No reino puro do êxtase supremo, espontaneamente realizado, estão as corporificações dos sugatas da forma, fala, mente, qualidades e atividade, dotados com os 5 aspectos da sabedoria primordial, revelando-se individualmente como as faces da presença compassiva. Suplico ao Lama como Sambhogakaya, suplico à Ordem Permadium. No reino da pureza inata deste mundo pleno de sofrimento, surgindo através da suprema compaixão pelo bem-estar dos seres, emanações agem para beneficiar os seres através dos meios hábeis que domam de todas as formas possíveis. Suplico aos lamas como Nirmanakayas dos 3 tempos, passado, presente e futuro, suplico à Ordem Permadium. Página 8, prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça de fato com objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Suplico ao Lama do desejo e do apego naturalmente liberados, suplico à Ordem Permadium, que quer que ressoe de fato com objetos perceptíveis ao ouvido, todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio ou do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade, suplico a Ordem Permadium, que quer que surja de fato com objetos na imaginação, não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre no Dharmakaya. Suplico ao Lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre, suplico a Ordem Permadium. Externamente, há a pureza das coisas, percebidas como sendo objetos externos. Internamente, há a liberdade da natureza da mente, percebida como sendo sujeito interno. Entre esses, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Através da compaixão dos tathagatas dos 3 tempos, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Boa noite. Tudo bem? Fazia tempo que a gente não fazia, né? Minha vista piorou da última vez que a gente viu essa Santana sem óculos. A última vez que fez eu não precisava de óculos. Não, ainda conseguia ver melhor sem eles. Foi uma data especial hoje, Marcelo, para isso? Não. Todo dia de prática é dia especial. Não, mas não é nenhuma data do calendário assim, não. Mas. Você viu? Bem. Então, vamos seguir com o nosso texto. Está na página 49. O quadro dos 200 itens. Praticar as 10 formas de ação. No ambiente onde estamos, nós estamos praticando 10 ações. Se a gente olhar, que ações são essas? São ações que não são ações do mundo, são ações internas. Nós passamos a examinar estados mentais.
Nós estamos operando com 10 tipos de estados mentais que alteram o modo pelo qual nós nos movimentamos em meio ao mundo e sustentam nossa energia de operação, independentemente das aparências ou resultados que as coisas possam ter na nossa frente. Então, isso é realmente super importante. Mas nós estamos do lado de cá ainda. A gente nem falou de meditação. Mas se eu não praticar essas 10 formas de ação, a meditação não vai funcionar. Quem quiser avançar no caminho, precisa praticar essas 10 formas de ação. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Por todos os lados, por onde andar. E também as 5 sabedorias. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de Dharma. Nós temos um programa completo aqui. Isso vai originar 200 itens, porque nós praticamos isso em corpo, energia, mente e bolha ou paisagem. Eu posso praticar isso em mente ou em corpo. Posso fazer os gestos correspondentes, mas eu não estou com a minha mente acompanhando bem aquilo. Eu sou compassivo, mas só assim, compassivo, faz um gesto como se estivesse separado daquilo, né? Mas digamos que eu sou compassivo com a mente e com o corpo, mas não com o coração. Então é preciso ser compassivo com o corpo, com a mente, com o coração, ou seja, com a energia. Ainda assim, eu posso ser compassivo com o corpo, com a mente e com o coração, a energia, mas a minha visão de mundo é de que isso não dá muito certo, de que fazer assim é suicídio, vai dar tudo errado. Então não basta. Eu tenho que fazer isso entendendo que essa é a visão que funciona. Aí nós pacificamos os 4 aspectos. Então o quadro dos 200 itens é um velho conhecido nosso, né? Então tá aqui quem tiver, né? Que essa dando é assim a última, né? Última página assim, em que o Lama nos sugere praticar isso. Não é uma coisa assim só esquemática, é para praticar mesmo. Então, a gente deveria desenvolver nos 4 níveis, né? De corpo, fala, mente e paisagem. A gente deveria praticar as 10 ações virtuosas e utilizando as 5 sabedorias. Então tudo vai ser, né? Treinado e buscado. Então, por exemplo, assim, o que seria manifestar compaixão a nível de corpo através da sabedoria do espelho, ou seja, o acolhimento? O que seria manifestar equanimidade a nível de fala através da sabedoria da causalidade? Então, esse é um exercício super interessante para fazer assim em casa, para a gente ficar pensando, né? Exemplos, né? De como que eu poderia manifestar essas 10 ações positivas em meu mundo, né? O treinamento dos bodhisattvas é esse, não é? A gente treina amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, etc. E a gente faz isso usando assim sabedoria sempre, porque tem hora que você tem que acolher, tem hora que você tem que oferecer, tem hora que você tem que estruturar, tem hora que você tem que cortar e tem hora que você tem que ver apenas através daquilo com sabedoria de Dharma. E isso é feito, né, às vezes a nível de corpo, em que realmente a gente está agindo, se movimentando, trocando com alguém, né, usando as 5 sabedorias e as 10 ações. Às vezes aquilo está a nível de energia, mas eu ainda não trouxe para o nível de corpo. Aquilo já se mobilizou em mim, mas ainda não executei. Às vezes aquilo está a nível apenas de mente. Eu estou pensando sobre aquilo, mas não moveu ainda a minha energia, não moveu o meu corpo. E às vezes aquilo está apenas com a paisagem mental por trás, mas ainda não tem um pensamento correspondente àquela ação. Então, a paisagem, no caso, quando eu vou praticar, né, as qualidades, geralmente é uma mandala de sabedoria. Então, da sabedoria brota uma paisagem que a compaixão é possível. Se eu estou numa paisagem comum do samsara, compaixão não é possível. Compaixão não faz parte do samsara, né? O software do samsara são 6 reinos, as 6 emoções perturbadoras, em que os seres o tempo todo estão querendo alguma coisa dos reinos. Estão com desejo, estão com apego, estão com raiva, estão com medo. Né? Então, esse é o software do samsara. Quando a pessoa já está circulando mais pelas paisagens, ou seja, as mandalas de sabedoria, aí brota mais naturalmente compaixão, amor, alegria, equanimidade, genuínos, né? Não é aquela compaixão troca, né? Tipo assim, eu vou ajudar porque eu estou vendo que eu vou ter um benefício logo ali na esquina. E no samsara tem esse tipo de compaixão, isso sim. A pessoa pensa, eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã, uma mão lava a outra. Né? Quem quer rir,
tem que fazer rir, né? Então, aquela troca assim constante, né? E a compaixão no budismo é desinteressada, né? Então, a gente vai simplesmente oferecer sem esperar nada em troca. Então, para eu conseguir fazer isso de modo natural, eu tenho que estar na paisagem, né? Na mandala da sabedoria. Então, esse quadro é um quadro que vai ser treinado. A gente, sabendo ou não, a gente já está treinando, né? Só que eu poderia fazer isso de uma forma mais estruturada, como prática mesmo. Então, por exemplo, hoje, né, dia 29 de abril, eu vou começar com um quadradinho ali, o cubinho, né, da compaixão, acolhimento e corpo. Aí amanhã eu vou tentar buscar um exemplo de amor, acolhimento e corpo. Então, eu posso, né, buscar exemplos na minha vida de como praticar, né, esse quadro dos 200 itens. Então, essa é uma sugestão muito antiga do Lama e segue sendo um método fabuloso de prática. É uma forma, assim, de... Eu não sei fazer esse negócio, não, mas menino, agora fez completamente. Peraí, Marcelo. Compaixão, acolhimento e corpo. Escolhe agora. Em cima, você escolhe se você vai fazer o corpo, qual a energia a gente vai dar. Certo? Isso. Vamos pegar um exemplo ali. Eu posso pegar compaixão com acolhimento com o corpo, não posso? São 3 eixos, assim. Oi? A compaixão. Esse negócio é azul. Aí você só pegou azul. A gente não pode misturar as coisas. Então, calma, gente. São cubinhos, né? São bloquinhos, assim, não são? Então, cada cruzamento dos 3 eixos dá um bloquinho. É que eu identifico também o acolhimento aonde? Dentro do bloquinho. É um quadrado de coluna. em cima. Olha, acolher, ou cantar cinco sabedorias são as colunas. Tá, Ó, vamos fazer assim. Eu não vou explicar, cada um vai para casa. A lição de casa é tentar pensar sobre isso. Isso é uma coisa antiga, né? Vocês não pensaram depois de 20 anos, tem uma coisa que vocês podem fazer agora, assim, né? Não. Não. A gente já praticou, mas é que a gente... Mas é um exercício legal para fazer em casa. O que que seria assim, né? O que que seria a compaixão com acolhimento a nível de corpo? O que que seria a compaixão com oferecimento a nível de corpo? Ah, tá. Mariana, entendi. Eu também. Eu entendi. Eu só não entendi como é que a gente aplica. Vamos lá. A pessoa ela sozinha em casa. Mas pelo menos não tem, tá? Aí em casa ela vai localizar exemplos assim, né? Então vamos lá, compaixão com a sabedoria do espelho a nível de corpo. Né? O que que é a nível de corpo? Eu estou realmente executando uma ação. Então, por exemplo, compaixão é tentar, de alguma forma, tirar os seres do sofrimento, não é? Sim. De alguma forma, localizar alguém em sofrimento. Aí eu vou observar o mundo em que aquela pessoa se encontra e eu vou entrar em contato com ela, por exemplo, eu vou conversar com ela. Isso é nível de corpo. Eu vou lá agindo em direção à pessoa, né? Então eu acolho a pessoa dentro do sofrimento que ela está manifestando. Compaixão, tá? Né? Compaixão é isso. Eu estou buscando alguém que está numa situação de sofrimento e estou manifestando a sabedoria do acolhimento, ou seja, a sabedoria do espelho, em que eu ouço realmente o outro no mundo dele, né, a nível de corpo. O que que seria isso a nível apenas de energia? Então, brotou em mim o impulso, a energia de fazer, mas eu não fiz ainda. Não é? Por exemplo, assim, eu vi alguém que está nessa situação, mas eu não fiz ainda o movimento em direção à pessoa. Aquilo está na minha energia, eu estou querendo fazer. Aquilo já brotou, mas ainda não foi executado. Não, eu vi. Sim. É que como o corpo é o mais grosseiro, é mais fácil de você localizar o exemplo primeiro a nível de corpo. Mas é claro que se chegou no nível de corpo, é porque aquilo já surgiu a nível de energia, já surgiu a nível de pensamento mental e já surgiu a nível de paisagem. Se eu não tiver na paisagem adequada, não brota nenhum pensamento de fazer aquilo. Por exemplo, e que trouxe chazinho para quem está com sede. Compassivamente, ela se moveu, agiu Uhum. para ofertar Amarela. as pessoas que estão com sede. Porque ela também se... Isso. Isso pode ser uma ação, por exemplo, mais aqui, mais de amor, no caso, né? Então, assim, ela quer ver todo mundo bem, feliz, né? Então, Eu posso praticar compaixão e corpo, fala, mente e tal, e eu posso praticar compaixão acolhendo
Então, mas em cada ação vai ter uma sabedoria, vai ter os 4 níveis operando e vai ter a ação em si, né? São 3 eixos, assim, né? É um cubinho, né? Que pega os 3 eixos, né? Acontece. Sempre tem os 3 juntos, né? Em cada cubinho. Percebe? Então, assim, Porque, por exemplo, ofertar com uma mente é, sei lá, você começa a pensar no que eu poderia. Por exemplo, assim, vamos pensar, a Mickey pensou, será que eles querem chá? Pronto. Vou oferecer chá. Eles vão ficar bem, vão ficar melhor, vão ficar felizes com o chá. Então aí ela agiu, né? Não, eu acho que ofertar com a mente, por exemplo, seria rezar para alguém. Sei lá, pensar em algo. Claro, rezar começou na mente, positivamente. Márcia. Mas é isso, começa na mente. Mas aí poderia ficar só na mente, em que a pessoa está pensando em algo, né? O que ela poderia oferecer para os seres. Tá. Poderia ser só a nível de mente. Mas aí pode se brotar energia de fazer. Às vezes não brota energia. Mas no caso, brotou energia. A pessoa, sim, tem energia para fazer. E aí, no caso, teve ação de corpo também, ela executou. Não é? E a paisagem é. A paisagem foi antes ainda. Então, por exemplo, assim, a paisagem já é assim. A paisagem, vamos dizer, da ação de ofertar, aquilo já está lá. Então a pessoa já pensa assim: chá é bom, eu gostaria de oferecer chá, que não é uma coisa que ela já fez outras vezes, então é uma natural paisagem de oferecer. Se surgirem as causas e condições, aí vem o pensamento, a fala e a ação de corpo, né? Então os 4 níveis sempre ocorrem concatenados, né? Começa na paisagem. É? Paisagem é antes, é como se fosse aquela onda. Assim. Não, a onda já é energia. O grupo, imaginando um bar, que a galera nunca tem um chazinho do bar, assim, Sim. pra praia, 40 graus, né? Imagina gente aqui. Veja, a Sim. pessoa que já tem a paisagem de ofertar, por exemplo, que é um exemplo fácil de encontrar, é uma coisa, ela não leva só para ela. Ela já leva pensando, talvez pode ser que alguém precise. Então ela tem já uma natural generosidade de oferecer. Se a pessoa é avarenta, por exemplo, ela não tem a paisagem de oferecer. Ela só pensa assim, eu vou levar para mim, eu vou levar minha garrafinha, minhas coisinhas, só eu, só pensa em si. Né? E a pessoa generosa, ela sempre tem uma abertura um pouco maior, já natural dentro dela. Ela chega no lugar, ela já tem um olho assim, será que tá bom para todo mundo? Será que eu vou abrir mais uma janela? Será que não sei o quê? Então, esse olho do oferecer é um olho que está lá instalado por trás, é uma paisagem. A paisagem é o nível mais sutil, é o palco onde se desenrolam os pensamentos, a energia e, enfim, a ação de corpo. Né? Essa é a paisagem mental, lá meditando a vida. Né? Mas é como se esse cubo, assim, se a gente imaginar um holograma, assim, desse cubo, assim, cada holograma, sei lá, Sim. aí, na verdade, cada ação, assim, se a gente fosse representar mesmo a digital daquela ação, é como se acendesse vários cubinhos ali dentro. Um vai acender mais, um vai acender um pouquinho menos. E na ação dela, Alguma coisa. né? A gente pode escrever como um ponto só daquele cubo, mas você vai. Podem. A mesma ação que a gente execute na vida pode estar. Eu posso estar agindo com generosidade, com amor, com várias coisas ao mesmo tempo, com certeza. Isso. Você navega. Isso, você tenta buscar exemplos. Às vezes, o mesmo exemplo que eu encontrar vai servir para vários cubinhos, sim. Mas é uma forma de estimular nas pessoas essa mente que fica pensando em como praticar mais as qualidades positivas, né? Depois desse negócio que acende do Pedro. Essa ideia de que vai acendendo ali dentro. Brinquedo de criança. Qual que eu gosto, qual botão que eu vou. Por exemplo, essa história desse cachorro que morreu no avião, isso naturalmente levou todo mundo para uma paisagem de compassiva, né? Todo mundo ficou mobilizado porque o cachorro morreu lá, porque estava desidratado. Aí, naturalmente, essas tragédias, como faixa de gado, como outras coisas que levantam assim, a propensão mobiliza a você, por exemplo, no caso compaixão, né? Ou amor. E aí você vai construindo ações a partir disso, acendendo esses cubinhos, né? Isso já está acontecendo naturalmente em meio ao mundo. Só que agora a gente vai fazer um exercício consciente de buscar exemplos. Então eu olho para mim mesmo e olho, quando que eu manifesto, né, compaixão, com acolhimento a nível de corpo? Quando que eu manifesto, por exemplo, moralidade a nível de energia através da sabedoria discriminativa? Então aquilo dá um quebra-cabeça.
Mas aí o interessante é isso, que a pessoa, para fazer esse exercício, ela vai ter que ver se ela realmente entendeu o que são as 5 sabedorias, Mas peraí, o que são as 10 ações e o que são os 4 níveis, né? Então é simples assim, só que teria que ter assim, dedicar um tempo para você tentar fazer, para tentar raciocinar sobre o quadro, né? Basicamente unir os as 3 eixos, assim, né? Então, por isso que dá 200 itens, né? Que são 5 vezes 10 vezes 4, né? Que dá 200. Você pode pegar uma ação por dia e analisar como você agiu. Você pode também pegar uma coisa que já aconteceu e tentar olhar dentro do quadro. Ou pegar o quadro e ficar tentando inventar possibilidades, assim. Isso que seria o interessante. Porque a ideia é estimular a luminosidade da mente para que eu pratique mais as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 ações, as 6 paramitas, as 5 sabedorias. Porque isso deveria estar assim, no nosso sangue, no nosso DNA. O nosso pensamento não deveria ser outro além desse quadro, né, para viver bem em meio ao mundo. A gente vai sair do quadro dos 240, lembra dos quadros dos 240 itens? Que é o quadro da negatividade, não é? Então, o quadro dos 240 itens... Eu estava vendo aqui, hoje eu exercitei raiva, fala, uma vontade. Então, esse é o sintoma. O quadro dos 240 itens é o sintoma de estar no samsara, ou seja, a gente manifesta as 6 emoções perturbadoras, comete as 10 ações não virtuosas, nos 4 níveis de paisagem, mente, fala e corpo, né? Então a gente vai purificando o quadro dos 240 itens e vai tentando praticar cada vez mais o dos 200 itens, né? Então esse só um diagrama, né? A gente já está fazendo isso. Mas se eu tenho algo que me norteia, assim, em geral nós precisamos às vezes de métodos, roteiros, né? Coisas que nos aterrem um pouco, senão fica muito abstrato, assim, né? Eu tenho que praticar tudo. E no final não sei muito bem se eu estou praticando. Então a ideia dos esquemas, dos roteiros, é nos ajudar a praticar uma coisa por vez, né? Porque assim, eu quero praticar tudo de uma vez só. Pode ser que tenha gente que consiga, mas em geral é melhor a gente ir desenvolvendo isso, né? Aí a pessoa começa a ver que ela não sabe a diferença entre compaixão e amor no budismo. É tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Então a gente vai, né, cuidando assim. Mas amor e alegria, qual a diferença aí na situação, né? Então a ideia é treinar, né? Assim, primeiro teoricamente, sentado em casa, né, no sofá, olhando isso. E aí você vai vendo, olha, realmente, isso eu não tenho exercido, por exemplo. Vou buscar oportunidades de manifestar isso em meu mundo. Aí a pessoa começa a articular ações com a família, com os amigos, no trabalho, formas de aplicar aquele bloquinho especificamente. Isso é bem legal. Eu queria fazer um jogo tipo de mímica, né? Budista, assim, cada um Tem que fazer uma coisa Né? Aí os outros têm que adivinhar. Faz um, Não, isso faz um baralho, faz um baralho. Mariana, né? Vamos brincar disso, gente, fazer isso. Puxa um baralho e assim, ou agora, aqui agora, né? Assim, né? Traga uma situação em que você manifestaria ou faça isso com alguém do grupo, viu? Dá um bom jogo, não dá? Sim. Então, só porque esses verbos, eles não são completamente característicos. Pois é, Não. é isso. O pressuposto é que a pessoa já entendeu as 5 sabedorias, né, gente? Assim, vocês não me irritem. Nessas alturas do campeonato. Até me engasguei aqui. Né? Generosidade a ofertar, tudo bem. Estrutura Não, igualdade a ofertar, né? Então a gente acabou de revisar no texto do Lama as 5 sabedorias, né? Sabedoria do espelho, da igualdade, discriminativa, causalidade e dharmata, né? São as sabedorias. Então, peraí, a Samira e o Glauco têm uma pergunta aqui, vamos ouvir, gente. Oi, Marcelo. Oi, pessoal. A gente está vendo aqui o quadro, né? Qual que é a diferença mesmo entre destruir e liberar? Sim, destruir, que é a cor verde, que é a síntese da sabedoria da causalidade, é quando a gente faz alguma ação cortante, alguma ação dura, alguma ação muito assertiva para proteger um ser. Aquele velho exemplo, a criança que vai meter o dedo na tomada
E aí alguém vem, puxa rapidamente a criança para ela não tomar choque. Então, isso é uma ação de destruir. Destruir o quê? O comportamento do outro, que é negativo e que vai gerar Uma sofrimento. ação irada. É uma ação irada. Isso, é a cor verde. Isso mesmo. E o liberar, que daí é a cor branca, o liberar, a cor branca, é sempre a visão através das construções. Eu estou ajudando a pessoa sabendo que ela não é aquilo que ela está manifestando, né? A gente recentemente fez essa, né, revisão das sabedorias no próprio texto, assim, nos encontros anteriores, então a gente repassou as 5 sabedorias, né? Então, isso é uma coisa que realmente prova oral, gente. Tem que decorar. Ah, mas eu não estou no budismo para decorar. Mas então, se não decorar, então tem que saber espontaneamente, tem que estar em você, né? Você falou de prova, nunca fizeram. De alguma forma, né, a gente tem que guardar aquilo. Tá pedindo prova, né? Essa não tem 15 anos, prova. Vai ter prova com palmatória. Vai ter que ver qual é a matéria que a gente Matar estudar. o mosquito que está sobrevoando acima da coisa. É uma É, né? ação irada. É uma... Mas então, veja, tem gente aqui que eu sei que nunca viu esses quadros, né? Tá sendo falado aqui pela primeira vez e tudo. Não se preocupem também, quem não está praticando isso, está começando agora, está mexendo com isso, não precisa se afobar que tem que fazer isso agora. Mas é como o Lama está citando no texto, é uma boa forma, né? Assim, é uma sugestão de como desenvolver mais as qualidades através desse quadro, né? Porque assim, você bate o olho nele e assim você começa a ver muitas, né? Você começa a ver ele tridimensional e vê assim uma emanação da sabedoria dos Budas, manifestando ações positivas em meio ao mundo em todos os níveis. É muito bonito assim, né? Uma coisa simples e muito prática assim para a gente olhar para a nossa própria mente e se a gente está conseguindo fazer aquilo, né? Então, eu acho que assim, seria um exercício interessante, assim. Quem não tiver os quadros, a gente posta no grupo aqui, tanto do GEB quanto da tutoria, daí vai ter os quadros, né, o arquivo dos quadros, mas eles estão super disponíveis, né, também, se jogar na internet, isso aí um monte de gente já colocou em outros lugares, né, quadro dos 240 e dos 200 itens. É uma invenção do Lama Santem, assim, só para... Ah, apagou aquela velhinha, Márcio. Já pegou muito essa foto que você que trouxe. Não, foi muito... Ah, Márcia, por favor, tem mais velhinho ali daquela coisa? Coloca uma nova. Vou ficar a vela apagada, não tá? Entenderam? É apenas uma forma de nos ajudar a praticar aquilo. Bem bacana, né? Então, recordar é reviver, né? Muito bom. Então, esse é o quadro do 200 itens. Então, a gente vai... Fica mesmo uma lição de casa para dar uma olhada nisso, gente. Primeiro, a pessoa tem que ela mesma chegar assim. E aí, eu já entendi o que é sabedoria do espelho mesmo? Então, explica para si mesmo. Olha para o espelho assim, como se fosse dar uma palestra no colégio, assim, né? Vou falar sobre a sabedoria do espelho. Então, tenta... Tira assim. Mas você vai falar sobre a sabedoria discriminativa. Por ela, eu fico nervosa. Mas então tem que treinar em casa antes, né? Tem que dar uma treinadinha em casa. Você qual é a matéria? Então, a matéria é o quadro dos 200 itens, né? 5 sabedorias, as 10 ações virtuosas e os 4 níveis de manifestação. Tá bem? Muito bem, então o Lama citou o quadro, né? O preparo da base para a meditação. Aí a gente pensa, estou iluminado. Não, ainda não, pessoal. Com isso aqui, eu estou preparando uma base para poder praticar a meditação. A meditação é assim, se eu estiver fazendo besteira na vida e não estiver acumulando méritos, eu não vou conseguir meditar. Se vocês lembrarem do nobre caminho óctuplo, a meditação está lá no 6º passo do nobre caminho óctuplo. Antes vem o quê? Né? Evitar as ações negativas de corpo, fala e mente e cultivar um modo de vida correto, que é o 5º passo, né? Então, o modo de vida correto é isso aqui, o quadro dos 200 itens. Então, se eu praticar um modo de vida correto o tempo todo, manifestando qualidades positivas, aí eu estou em paz, eu estou mais tranquilo para sentar e meditar. Agora, se eu tiver em atrito, em conflito o tempo todo e sacaneando as pessoas no samsara, eu vou tentar meditar, aquilo não vai funcionar. Não vai mesmo, minha mente está em outro lugar, né? Como é que uma pessoa relaxa corpo, fala e mente se ela estiver em confusão no meio ao mundo, né? Não tem como. Ela está aflita, ela tá em luta, né? Ela está em conflito com as pessoas.
Então, essa é a base para a meditação. É como se fossem estágios progressivos. Eu estou fazendo um treinamento progressivo. Está certo que a pessoa já fez treinamentos em outras vidas. Pode ser bem interessante, porque ela já vê de uma forma muito mais ampla tudo. Mas mesmo olhando assim, a pessoa tem aspectos kármicos operando. Então, dependendo do que brotar em olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, a mente tem impulsos específicos dependendo da sétima e oitava consciências. A pessoa não tem uma clareza total disso. Então, quando ela está operando com esses aspectos, eles são apenas alguns aspectos que ela pode operar, mas ela tem outros. Então, mesmo que a pessoa ache que isso, mas isso aqui é muito básico, nunca considerar isso básico. Mas eu quero Dzogchen, eu quero Rigpa. Claro, maravilhoso, mas prepara a base adequadamente. Segue preparando a base. Não acha que você já está com essa matéria, já passei nessa matéria, né? Não é o caso, né? A gente tem muito para andar ainda nesse aspecto kármico mesmo, né? De praticar virtudes, evitar as não virtudes. Senão a gente vai sentar para meditar e só vai pensar em o que eu desejo, o que eu estou apegado, etc. Né? Por exemplo, vamos nos respeitar. Eu sou tal coisa, eu trabalho em tal lugar e depois de amanhã é segunda-feira, então eu tenho coisas para fazer. Então nós começamos a olhar de acordo com visões de mundo construídas. Essas visões de mundo construídas e as visões de sabedoria, por vezes, ainda se chocam. Então nós temos alguns problemas. A gente pensa, não, eu acho que a gente tem que olhar com a sabedoria do espelho, mas nem sempre. Sabedoria da igualdade também. Mas como é que eu vou fazer assim com aquela pessoa? Não, aí também já é demais. Existem os trouxas e os muito trouxas. Até trouxa tudo bem, mas muito trouxa aí já é demais, né? Começam os probleminhas assim. A gente pode flutuar um pouco nessas visões. É por isso que nós vamos precisar avançar. Então, entenderam? A gente tem essa base. Essa base serve para um movimento circular, porque a gente vai até o fim dos ensinamentos e depois volta. Quando volta, a gente volta bem melhor, que já passou pelos outros ensinamentos e vai girando assim e anda. Aí na sequência nós vamos meditar, enfim. Se coloca em posição de meditação o lama, né? Pá, demorou. Vou tomar um chá antes da meditação. Então, o lama relembrou até que as preliminares, uma base estrutural, o que fazer, o que não fazer, para, enfim, poder fazer uma prática decente. Então, a gente sente claramente, especialmente quando entra em retiro fechado, que você tem mais tempo para perceber a tua mente, o que te aflige são os problemas que você não resolveu na vida lá fora. E não são assim existir problemas, mas são as confusões que você gerou, as pessoas com quem você, né, ficou mal, as coisas que você disse não deveria ter dito, as coisas que deveria ter feito e não fez. Ou seja, todas as oportunidades que você perdeu de gerar virtude e todas as oportunidades que você aproveitou de gerar não virtude, é aquilo que te atazana, te inferniza. É o que vai te assombrar, não só no retiro, mas quando estiver morrendo e estiver no bardo. Por isso, da necessidade urgente, né, de tentar melhorar isso na medida do possível, claro, né? Que nem o Lama comenta ali, todos nós temos os casos que a gente diz, não, isso aqui eu não dou conta, isso aqui não tem igualdade, não tem espelho, não tem nada. Aqui é sansarão, na veia, né, a gente vai dizer. Então, a gente precisaria praticar para diminuir essas regiões, assim, que eu não consigo entrar ainda, né? Tudo isso preparação para a chama. Pessoa que tem menos confusão na vida, ela senta em silêncio e o silêncio é mais fácil. Nem, assim, por exemplo, o Alan Wallace comenta muito, né, que muitos tibetanos tinham um estilo de vida muito pacato, muito tranquilo, muito simples. Ele era um pastor lá. Ele vai lá levar, né, as cabras lá para pastar. A vida dele é muito simples, é comer, é viver, aquela coisinha assim bem básica. Aí ele está lá olhando as cabras em silêncio no campo, né? Não tem poluição, não tem muito conflito, então é meio simples a vida. Então é como se ele tivesse uma base mais adequada para praticar shamatha do que nós. Mentes muito complexas, vaso cheio assim, transbordante até o máximo. Então, muitas emoções perturbadoras em várias direções, estilos de vida muito focados na individualidade, no sucesso pessoal, em ser isso, ser aquilo. Então, são personalidades muito neuróticas, muito confusas. Então, a gente vai ter que dar uma limpada primeiro nesse território, para daí, enfim, sentar e relaxar. Claro, como o Lama falou, não vai ter que aperfeiçoar isso primeiro, porque senão você não ia meditar nunca, né? Então você dá uma melhorada e aí senta para meditar. E assim uma coisa vai ajudando. E a meditação te ajuda a melhorar ainda mais teu comportamento. Assim a gente vai, né? Girando. Tudo bem? Esse é o método circular, né? Como o Lama sempre
Coloca, né? Tá. Depois a gente vai colocar no grupo, né, os arquivos dos quadros. Shamatha, permanência serena. Então nós vamos meditar. Vamos entender a meditação na perspectiva das 8 consciências. As 8 consciências são... As 8 consciências não vai cair no Enem ainda, tá? Não. Ainda não. É só o tá. quadro Pode pegar difícil, quadro né? dos 200 itens. Então nós vamos meditar. Vamos entender a meditação na perspectiva das 8 consciências. As 8 consciências são uma chave de linguagem. Quando nós formos meditar, vamos começar com Shamatha. Depois nós vamos aprofundando isso. Com Shamatha nós vamos sentar. E tecnicamente seria assim. O que brotar, o que aparecer aos olhos, vamos supor que eu estou com os olhos abertos, eu não vou tomar como base para produzir sequências de pensamentos ou imaginações. Não vou tomar por base. Isso é Shamatha. O que brotar dos ouvidos, eu não vou tomar como base para produzir sequências de pensamentos. O que brotar de tato, paladar, olfato, eu não vou tomar como base. O que aparecer dentro da minha mente como uma imagem, eu não vou tomar para produzir desdobramentos de pensamentos ou emoções de qualquer tipo. Isso é Shamatha. Mas nós temos a Shamatha pura e a impura. Em Shamatha impura, eu busco fechar o foco, eliminar contatos de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Eu tento reduzir isso de modo que eu não tenha o evento das aparências surgindo, para não deslocar, para não perturbar o funcionamento da mente. Em Shamatha pura, eu tenho, mesmo que as coisas apareçam, eu não sigo. Então, Shamatha pura já é uma etapa melhor, onde as coisas podem aparecer, mas nós não seguimos. Então, lembrando de novo, Shamatha impura, a pessoa foca o elemento terra, a energia do elemento terra. Ela apenas observa a presença do elemento terra e não faz mais nada. Ela não raciocina sobre o elemento terra. Ela não pensa sobre a lista do mercado, o que eu vou fazer depois, etc. As coisas brotam, mas no que elas brotam, elas já são soltas. Eu estou mantendo o foco, eu estou atento, fazendo um exercício de manter a minha mente numa única coisa, que é super difícil. É como um equilibrista numa corda bamba lá no circo. Ele está andando naquela corda, ele tem que andar retinho. Então, Shamatha no início é difícil como andar numa corda bamba. Está lá, tentando se equilibrar, para manter o foco. Se a tua mente tentar ir, vai para lá e para cá, e você tenta segurar ela no foco, né? Então, isso é Shamatha. É super simples, mas super difícil de fazer. Se fosse fácil, todo mundo já tinha realizado o Shamatha. Não é o caso. Ou seja, isso mostra como não é uma habilidade fácil para a mente. A mente kármica, que treinou a desatenção plena por infinitas vidas, agora treinar foco, atenção, é um super exercício, né? Então a gente precisa da impura, ou seja, estreitar o foco. Aí eu preciso da pura também, com os olhos abertos à frente, olhar lateral, né? Sentidos todos abertos. Eu estou no centro de uma esfera de percepção infinita, fico paradinho no centro. Tem barulho, tem imagem, tem cheiro, tem experiência de todos os tipos, tem pensamentos rolando, mas eu gero essa estabilização desse foco central, assim. Eu estou no centro da esfera, sem precisar fugir de nada. A mente paradinha, testemunhando tudo, mas não pensando sobre nada. Shamatha pura. Eu não preciso fechar os sentidos para estar estável, concentrado. Inclusive, eu preciso da Shamatha pura, porque eu, no mundo não vou andar de olho fechado fazendo Shamatha impura, ou espera aí que eu vou fazer Shamatha agora, para não sentir isso, né? Não é o caso, né? A gente está com o foco amplo, né? Aquele foco aberto, a pessoa está percebendo tudo o que está acontecendo. Isso é bom também, a gente é menos assaltado, a gente vê as coisas que estão acontecendo ao redor, já sai de fininho antes, né? Então a pessoa fica mais atenta ao mundo. Você Shamatha pura, boa para praticar na praia, na floresta, né? No metrô. No metrô só cuida um pouquinho, põe óculos escuros, porque senão você vai ficar assim, olhando para frente, vão te estranhar. Né? E ninguém vai nem ver, né? É verdade. Ninguém vai nem ver a posição dela. Yeah. Então, isso chama... É só entender essa nomenclatura. É uma nomenclatura que o Lama usa, impura e pura, que vem do texto Iluminação da Sabedoria Primordial. Foi introduzido isso. Então, o Gyatro Rinpoche vai explicar que essência pura é quando eu estou com a mente quiescente, ou seja, equilibrada, estabilizada,
sem precisar de um objeto específico. Em geral, para eu equilibrar a mente, eu tenho que amarrar ela, amarrar mesmo, pegar uma corda e amarrar em alguma coisa, assim, tipo, a mente é que nem um balãozinho que tenta ir embora, a cordinha puxa, não deixa o balãozinho ir embora. Isso é chama, tá impura. Agora, na chama tá pura, eu não tenho que amarrar em nada. Eu estou livre, eu estou com a mente estável em meio ao mundo. A estabilidade da mente, a gente já sabe que tem uma série de vantagens, né? Muitas vantagens. O Lama vai trabalhar. É como se a gente estivesse encontrando o modus operandi do Sansara. Isso é super importante a gente entender. Agora eu vou suspender um pouquinho a descrição de Shamatha e entrar no modus operandi do Sansara. Como é que o Sansara nos pega? Vou explicar então a originação dependente. Vou explicar os elementos, como que os elementos aparecem, os 5 elementos. Mas antes disso eu vou dar um break. Um break. Daí o Lama volta. A gente estava em Shamatha, né? Esse ponto é interessante. A gente precisaria entender que Shamatha é uma ação natural da nossa mente. A gente pode dar ou não uma sequência aos pensamentos. Se a nossa mente pode ter sequências em uma direção, sequências em outra direção, etc., ela pode também não ter sequências. Essa prática de não ter sequências é Shamatha. Então, Shamatha é uma prática que vai se distanciar das 8 consciências. A gente precisaria entender esse ponto. Né? Então, Shamatha, eu saio do movimento automático da mente e vou aprender a permanecer estável em alguma coisa escolhida, seja ela qual for. A habilidade essencial no caminho do meditador. Deveria fazer diariamente, quanto? Cada um vai fazer o que puder. Né? No sábado, a gente vai dar uma revisada nas instruções, mais uma vez, quem quiser e puder, das 15 às 18. Então, vamos revisar as instruções. Não vai ficar fazendo, não vai ser um mini retiro, não. É para a gente... O pessoal vai pro Madonna. Sequência. É no sábado? Oi? Online. Vai ser só online. Pela Labirate. Madonna seria o quê? Assim, Nossa Senhora em alguma das aparições? Assim? De Chestopova? Alguma coisa dele? É? Ah, vamos fazer chamada pura. Né? Show é uma boa. Complexo, né? Show de rock, assim. Ninguém de graça, né? Na praia, então realmente vai estar uma loucura. É bom para roubarem o celular da gente, bem bom. Então, não, das 3 às 18, das 15 às 18, a gente vai estar revisando o roteiro dos 21 itens, né? Os itens iniciais do roteiro, relembrando como fazer. Então, tem gente que já sabe, mas gosta de relembrar. Tem gente que ainda não sabe uma coisa ou outra que vai aprender. Sabe, esqueceu, né? Tem gente, né? Os repetentes, né? Sabe muito Eu já bem. soube, né? Juro que eu já soube. A gente que sabe envelheceu. Né? Pote rachado, isso mesmo, 3 defeitos do pote. Então a gente vai dar uma revisada das técnicas de chama. Muito bem. Aí o Lama volta a descrever o samsara, ou seja, o que nos leva a não... O que chama, seria o estado natural da mente, um estado relaxado, tranquilo, focado. A dispersão, a agitação é um estado não natural, um estado artificial, criado, construído. Como que a gente caiu na agitação? Então, aí, originação dependente, o modus operandi do samsara. Como isso se conecta com a originação dependente? Como isso se conecta também com os 5 elementos? Estamos olhando agora em detalhe como a gente está dentro do mundo, na margem de cá, que é o samsara, operando com as 8 consciências. Como nós vamos cruzar para o outro lado? Para isso, a gente precisaria ter uma compreensão do que é estar do lado de cá. E então entender como o Shamatha funciona para que a gente possa cruzar. Essa compreensão de como nós estamos operando do lado de cá é a descrição do que não é Shamatha. É o movimento da mente a partir da originação dependente. Originação dependente é assim. A gente tem uma imagem mental e toma essa imagem mental como base para criar uma outra, que a gente toma como base para criar outra, que a gente toma como base para criar uma outra ainda. Isso tudo é tão complexo e tão profundo que a ação mesma de criarmos uma base e darmos uma sequência para outra aparência que a gente toma por base, assim por diante, é uma ação luminosa da nossa mente, para não dizer iluminada. Ela usa todo o potencial natural da mente primordial. Olhar desse modo nos leva a entender como Sansara e Nirvana não se separam. Não tem um princípio do mal que cria a sequência mental.
Não. É a própria ação luminosa da mente que vai fazer isso acontecer. Não tem uma má vontade, um espírito negativo, qualquer coisa desse tipo. Não tem. É a própria luminosidade da mente que cria isso. A ação do samsara é uma ação luminosa da mente. E é por isso que, por exemplo, diferentes seres podem ser vistos a partir da sabedoria do espelho, porque cada um está fazendo um processo. É um processo criativo, luminoso. E aí nós começamos a entender o nosso próprio processo criativo luminoso. Como ele está operando? Aí nós contemplamos. Agora a gente pensa, quem é que contempla? Se a própria mente é consciente dela mesma, então ela vê o que ela está fazendo. Isso é o contemplar. Então não tem dentro disso uma noção de que eu estou contemplando o que é negativo, o que é mal. No budismo, nós não vamos mais trabalhar com essas categorias. Não importa o que surja, né? A gente vai olhar aquilo apenas como um movimento da mente. Mesmo que surjam motivações negativas, pensamentos errôneos sobre as pessoas, a gente fica olhando para aquilo brotar, sem qualquer tipo de censura. Apenas observa, né, o surgimento, o movimento da mente. Ainda assim, nós estamos trabalhando com aquilo que é a construção onde nós ficamos presos, onde nós surgimos e ficamos presos. Então, como é que se dá isso? Isso se dá através de uma sequência. A sequência pode ser tão simples como uma coisa matemática, do tipo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Como é que chama isso aqui? É diferente, né? Progressão. De razão. Muito bem. Nem todo mundo esqueceu ainda, né? Progressão aritmética de razão 3. Aí eu chego lá em 33, 36, 39, depois nós temos o quê? 42, depois 45, depois 48 e depois 51, né? Que é uma boa ideia. Então esse ponto é que é o samsara. Porque quando a gente entende a lei da sequência, isso é a sétima consciência, né? A consciência de eu dentro do mundo, eu me vendo no mundo individualizado. Aí nós dizemos, eu sou o número 3, sou o 03. Então, cuidado com isso. Aqui é assim, né? De 3 em 3. Eu entendi uma visão. Isso aqui é uma construção, nós estamos fazendo isso. Então fica natural eu ir produzindo essa sequência. É muito simples, a pessoa ela vai lá e almoça. Aí tenho que tomar um cafezinho. E para tomar um cafezinho eu preciso de um chocolatinho junto, né? E depois eu quero uma aguinha com gás. Então surgem sequências assim, meio que automáticas. Vou acordar amanhã. Isso já é uma É uma sequência. Você tem certeza que vai acordar amanhã? E não tem garantia de nada, mas acredita que vai. A gente está automatizado nas sequências. Eu vou dormir X horas, vou dormir bem, porque eu costumo dormir bem. Ou quem não dorme bem, eu já não vou dormir bem, porque eu já não durmo bem. Então a pessoa tem, né? Ela está com o futuro dela meio que previsto, né? Só que aí o fantástico é isso, que essas sequências furam. Não é? Uma hora fura a sequência, né? A gente faz. Como pode, né? Gente, fulano morreu. Como pode morrer, né? A gente fica chocado quando alguém morre. Geraldo É morreu. tristeza. É. Tristeza, Geraldo. Nunca tinha ouvido 90 e não isso. sei quantos anos morreu e a gente fica chocado, né? Então, Não deveria ser chocante. em qualquer idade não é chocante morrer, porque é isso. Exato, porque a gente construiu uma ideia de que é uma ideia, né, avançada para morrer, tá? Mas tem um espanto. Morrer, se fulano morreu, eu também vou morrer. Não, mas tem um espanto, eu acho. Tem uma coisa assim. Tem, mas Que não desloca. O fato de alguém morrer, independente da tristeza, então parece que dá uma. Mas é o apego. Deslocada mesmo. é um apego às sequências, né? Você espera que sempre vai ter aquele ser que representa alguma coisa na tua vida, ele tem que estar lá. E se ele não está lá, como que ele não está mais lá? Né? Então a gente está apegado aos seres ao redor e que eles desempenhem. Por exemplo, não é chocante ver os pais envelhecerem? Como que meu pai e minha mãe, que eram tão poderosos, que davam conta de tudo, que controlavam tudo, agora eles nem me cobram mais. E que esquisito, eles não estão mais cobrando aquilo. Ixi, estão ficando velho. E aí, quando vão perdendo a mente mesmo, é chocante, não é? Porque não é mais a mesma pessoa. Daí você vê que aquela sequência que respondia de um jeito meio parecido tá variando, né? Tá flutuando mais gravemente. Então, Marcelo, é assim, originação dependente, muitas causas e condições. Então, parece que às vezes a gente consegue repetir um processo, mas tem horas que esse processo escapa. Então, você produz lá também, mesma coisa. É. Veja, mesmo no processo industrial, você tem lá estatísticas, você tem lá, né,
uma taxa de produção das coisas dentro de determinados parâmetros. Mas você sabe que vai ter alguns elementos da produção que vão sair da margem, que você tem que descartar, porque não vão prestar para aquilo. Na nossa vida é a mesma coisa. Você não consegue manter sequências reais. Nossas sequências são todas furadas. Em termos humanos, então, a gente acha que a gente é coerente, a gente é completamente incoerente na vida. O problema é que, exatamente, a desordem, ela surge dentro da ordem mesmo, né? Tem uma expectativa de ordem, assim. Não, assim, tem a ordem e, de repente, pode surgir alguma coisa naquele coisa dos fractais, né? A ordem é completamente fictícia. É. O ponto que o Lama está querendo colocar aqui é que a ordem é fictícia, parece que é daquele jeito. Por exemplo, assim, eu sonhei 10 dias seguidos que eu estava navegando de barco. Aí no 11º eu não sonho. Aí é um ponto fora da curva. Então a gente saiu de um padrão. Então aquilo, nossa, essa noite eu não sonhei. Será que significa que eu vou morrer? Aí começam os sinais, a pessoa começa a ver sinais em tudo, né? Então a gente tenta simplificar o samsara, né? Assim, com raciocínios muito toscos. A gente tenta achar respostas simples para perguntas muito difíceis. Porque a originação dependente ela é muito complexa, são infinitos fatores atuando. A gente começa a dizer assim, quando eu ponho a camisa do meu time ganha. Exatamente. Vai falar uma superstição, uma necessidade de... Mas a gente faz isso o tempo todo, a gente tira sarro desses mais grosseiros, mas é bem isso. Eu vou dormir hoje, eu vou acordar amanhã. Também, coisas assim. Ou, se eu faço tal coisa, me faz mal. Ou não sei o quê. A gente vai gerando gaiolas para nós mesmos a partir de ideias completamente enlouquecidas sobre a realidade, achando que aquilo está operando daquele jeito. É bem tipo aqueles filmes assim, em que a pessoa está presa num ambiente estreito e ela acha que aquilo é tudo. E aí tem algo. É lógico. Sim. É isso. E é isso que ele está trazendo, a originação dependente. Ou seja, a gente está presos em sequências virtuais, artificiais, né? Então, só que nós temos uma liberdade em cada ponto. Eu posso dizer 3, 6, depois dizer 10. Eu posso dizer qualquer coisa, porque a mente é livre, mas eu construo desse modo. Por exemplo, quando a gente diz, eu sou funcionário do Banco do Brasil, trabalho de segunda a sexta. Pronto, encontrei uma sequência. Eu tenho uma função de caixa. Tem um procedimento que eu sigo fazendo, que eu atuo daquele modo como aquilo que aparece na minha frente. Eu lido com as pessoas daquele modo e eu faço o que eu tenho que fazer. Mas eu não sou aquilo. Mas de repente eu sou aquilo. Quando nós somos aquilo, nós começamos a defender. As construções e as ações começam a ser sólidas, a ser reais. Então nós geramos um sentido de fixação. Nesse sentido de fixação tem medos, tem flutuações e aflições inevitáveis. Se surgem problemas, por exemplo, nós estamos indo para o trabalho e surge alguma dificuldade que nos obriga a fazer algo que está fora do que estava prescrito, surgem aflições. Nós estamos indo para o trabalho, mas vamos chegar tarde por algum motivo. Isso é um pouco aflitivo, está fora do script, fora do que seria adequado para aquele personagem. O personagem está programado para fazer certas ações e não outras. Aí dá um problema. Então nós somos assim. Segundo o Ivan Illich, nós estamos escolarizados. Escolarizado significa que nós vamos sendo encaixotados, ganhamos um software que nós temos que sustentar. E nós vamos aprendendo softwares que são legais e possíveis e adequados. Então, esse processo de escolarização é um processo um pouco traumático, porque olhem como os meninos e meninas ficam. Eles já estão meio que escapando daquilo, mas o processo de escolarização vai forçando, e eles terminam se ajustando. Quando eles se ajustam, eles pensam, isso é o mundo. Mas isso não é o mundo. Isso são as alternativas de possibilidades de manifestação no mundo que foram oferecidas por esse processo de inserção. Esse processo. Alternativas, possibilidades de manifestação, é isso, né? Alternativas. Esse processo é meio aflitivo. A gente escapa. A gente tenta fugir daquilo. A gente termina encaixotado. Termina encaixotado daquele modo. Nós vamos seguindo. E faz parte da nossa vida lutar contra esses encaixotamentos e buscar outros encaixotamentos. E a gente fica, né, a gente quer sempre uma caixinha mais bonita. E a gente fica oscilando, buscando outras formas que, enfim, são também processos de prisão com outras aparências. E a gente não consegue mesmo escapar disso. Nós vamos seguindo desse modo, então isso é prisão, é a 7ª consciência. Busca uma gaiolinha maior. Ou maior ou menor, às vezes. Às vezes a gaiola está muito grande, eu quero fazer um downsizing de gaiola, porque está me dando muito trabalho, mas gaiolas são apenas gaiolas, não interessa se elas são grandes, pequenas. Até a última caixinha, né? Se tiver de caixinha em caixinha, até a última. É o caixão. É um caixão. Não é uma caixinha, é um caixão. Então aquela das cinzas, né? Isso é, de novo, né, de relembrar o funcionamento da roda da vida, né? Ou seja, como que a gente vai ficando em estados particulares.
Então a gente já sabe disso, mas ainda a gente segue miseravelmente repetindo o mesmo processo, né? Vergonhosamente, vexatoriamente, a gente segue repetindo o mesmo processo, né? E é sorte que a gente pode fazer divertir. É. Mas ainda assim, né, a gente está aqui faz 14 anos já. A gente está meio encaixotada nessa, né? Também aqui no GEB, não estamos meio encaixotados também? Então a gente não pode ter apego a nada, nem as caixinhas boas. Mas ainda assim, por exemplo, o Shamatha é treinar numa caixinha mais focada, por exemplo. Ainda é uma caixinha. Mas aí Prajna vai nos libertar das caixinhas. Engraçado, eu Para acho poder sair daquelas É uma- caixinhas sequenciais, a gente tem Uma caixinha favorável para, enfim, sair de todas as caixinhas. não conceitual. Isso. Sim, vamos para a caixinha. Vamos para a caixinha. É. Eu quero aí que ele dizia um negócio, como é que era? Que era tão engraçado, era tão bom que se você está fazendo Shamatha, é a prova de que você não se iluminou. Se você está treinando Shamatha, tentando Sim. fazer o que está conseguindo, é a prova de que você não se iluminou. Se sabe. você tivesse iluminado, você teria conseguido fazer Shamatha. A mente do Buda. Não vejo nem necessidade. A mente do Buda, ela é estável, ela está em chama o tempo todo, a mente do Buda, né? Porque o Buda não oscila mais. O Buda, ele tem a união perfeita. Ele tem a união perfeita de Shamatha e Vipassana, né? O tempo todo. Aquilo é a realização dele, né? Ele tem uma mente estável e lúcida o tempo todo. Ele não tem como sair mais disso. Que essa é a natureza da mente. Não é que ele está equilibrando isso. Ele descobriu que isso é o que a gente realmente é. Essa é a verdadeira natureza. Então, Shamatha e Vipassana. Então, o Lama está revisando mais uma vez, né? Para nos animar, para nos incentivar a praticar mais, assim. É um pouco dramático, né? Como as pessoas não conseguem praticar muito. Isso é uma coisa, o tempo passa, né? A morte está mais próxima, a gente segue não praticando muito às vezes, assim. Então, é um ponto de se olhar e revisar isso de novo. Como é que eu posso, de novo, pela milésima vez, vou tentar colocar mais prática na minha vida diária? Seria bom, seria favorável, né? Não é? Tudo bem. Não é lindo? Então já são 8 horas, a gente vai. Qual restinho? Caixinha. Caixinha da sua A gente vai seguir semana que vem. Sim. Muito bom, né? Revisar. Relembrar é reviver. Oi? É? Agora, quando estamos praticando Shamatha, em princípio, não estamos fazendo nenhuma sequência. Então, é como se a gente estivesse suspendendo o próprio tempo. Parou. Aí a gente para isso. Por um tempo eu não vou seguir as sequências e vou gerar uma sequência artificial, que é a sequência de ficar, né? De ficar parado. Não vou responder as usuais e vou fazer uma nova, né? Que é perigosa também porque ela se torna, né, o surgimento dos reinos da forma e da não forma. É uma caixinha tão agradável que a pessoa pode querer ficar nela para sempre. A caixinha da meditação, né, de chama. Mas ela, de novo, é uma ferramenta útil por um tempo. Necessário. Essa terceira é agradável. Ah, não, todo mundo já teve um pouco de experiência de bem-estar, né, de relaxamento, de mais equilíbrio. Daqui a pouco perde aquilo, obviamente, né? Mas todo mundo já sentiu assim, um gostinho de um pouquinho de chama, né? Só que a gente precisa aperfeiçoar. Não é? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kenlo Choson Rainlo Che Zam Leng Sa Sun Chapa Droju Chok Sun Nang Wadan Medral Do Sung Ele Show. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Vários quadradinhos. Aquelas coisas que nós estávamos fazendo, mas tem que ter mais gente, porque eu sou muito desafinada.
Boa noite, Marcelo. Obrigado. Boa Boa noite, querido. Tchau. Até sábado para quem for. Amanhã também muda a data quem puder. Aquelas preces na prova